Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhe Jesus: podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão, em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em vestido velho, porque semelhante remendo rompe o vestido e faz-se maior ruptura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompe-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Amém? Poder sentar. A palavra do Senhor nos diz que um grupo de discípulos de João Batista, a palavra não diz explicitamente, mas eu acredito que influenciado pelos fariseus, que não aceitavam o Evangelho de Jesus, chega até Jesus e questiona Jesus a respeito do jejum. E eles dizem: por que nós, discípulos de João Batista e os discípulos dos fariseus, jejuamos e os teus discípulos não jejuam? E aí Jesus diz: como poderia os convidados ou os filhos das bodas estarem tristes quando estão em companhia do noivo? Chegará o dia em que o noivo será tirado e então eles jejuarão. Na verdade, o sistema judaico, os fariseus, eles não aceitavam o que Jesus pregava. Eles não aceitavam as palavras que vinham de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Eles não aceitavam. Oi. Eles não aceitavam o que Jesus pregava. Porque o que Jesus tinha vindo pregar era uma novidade de vida e era totalmente diferente do que eles esperavam. O Messias que eles esperavam não era o que Jesus havia mostrado para eles. E o que acontece? Jesus propõe uma parábola para eles. E Jesus diz: ninguém deita remendo de pano novo em vestido velho, porque semelhante remendo rompe o vestido e faz-se maior ruptura. Nem se deita vinho novo em odres velhos, aliás, rompe-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos. Quando se fala do remendo de pano, a gente até entende, né? Uma coisa que está mais ao nosso alcance. E ele diz o seguinte: quando não se pode remendar um rasgo em um vestido ou um pano com um tecido que já é gasto, um tecido que já foi usado, com um tecido novo. Porque nós sabemos que o tecido novo, antes dele ser lavado, aliás, quando ele é lavado, ele corre. Acho que todo mundo aqui já comprou uma camisa, já comprou uma blusa, uma calça, sei lá. E quando lavou a primeira vez, o tecido encolhe. E Jesus disse: não se pode remendar um tecido velho, que já está gasto, que já não tem mais essa elasticidade para encolher, que já está no tamanho certo, adequado, digamos assim. Não se pode remendar ele com tecido novo. Porque o tecido novo, na primeira lavagem, ele vai encolher. E aquele tecido vai rasgar novamente. Mas o Senhor propõe outro exemplo e fala sobre odres velhos e vinho novo. E aí, a figura do odre é uma coisa que muitas pessoas talvez não conheçam, talvez passem por essa passagem e não saibam o que é um odre. E aí eu fui pesquisar o que era um odre. Acho que todo mundo, pelo menos a maioria, recebeu um papelzinho que a gente deu, o folhetinho que a gente deu no começo.
E explica o que é um odre. Se você abrir, tem a imagem de um odre e tem a explicação do que é o odre. O odre ele era um recipiente muito comum naquela época, que era feito de pele, uma pele de um animal. Geralmente era uma cabra, ela era sacrificada e toda a pele da cabra, toda sem tirar nenhuma parte, era cozida da forma certa, costurada da forma certa, amarrada, e aquilo dali formava o odre. Ele era no formato de uma gota, mais ou menos. E no odre era onde se reservava o vinho novo, o vinho que não tinha sido fermentado ainda. O suco da uva que ainda não tinha sido fermentado. E o vinho naquela época ele era feito de uma forma totalmente artesanal. Não existia máquina, não existia nada sofisticado. E o vinho naquela época ele era feito em um buraco, que algumas vezes era esculpido numa rocha e que muitas das vezes era aberto até mesmo no chão. E ele era coberto de pedras e de argamassa para que o vinho não escorresse. E as uvas eram colocadas ali e elas eram pisoteadas. Era tudo feito artesanalmente, tudo feito manualmente. E o vinho, quando o suco de uva ele era esmagado, a uva era esmagada, aquele primeiro vinho, ele era colocado num recipiente, escoado aquele vinho para um recipiente, e lá acontecia a primeira fermentação. E lá no Oriente Médio, com o clima de lá que era muito quente, que é muito quente, a fermentação ela acontecia muito rápido. A primeira fermentação do suco de uva já acontecia muito rápido. E é uma coisa inevitável pelo clima de lá. E depois que o suco, que a uva era pisada, que escorria aquele suco e que ia para essa primeira fermentação, depois ela era coada, tiravam todas as sementes, tiravam todas as cascas, todos os cristais, tudo que impedisse que aquele vinho fosse puro, que aquele vinho fosse uso, E aí era peneirado, era coado, às vezes no pano, às vezes na peneira. E ia para a segunda fermentação. E essa segunda fermentação acontecia dentro dos odres. O vinho era colocado dentro do odre. E dentro daquele odre passaram-se de 2 a 4 meses. E o processo de fermentação do vinho era feito através de dióxido de carbono. Um gás começa a se formar dentro daquele odre e ele começa a esticar aquela pele. E ele estica até o ponto que ela pode se romper. E todo o colágeno que existe naquela pele, ele começa a ser dissolvido, ele começa a ser consumido pelo dióxido de carbono e pelo álcool que vai se compondo no vinho. Então, toda a elasticidade daquela pele, daquele odre, ela vai chegando até o máximo que ela pode, a ponto mesmo de estourar. A Bíblia nos mostra lá em Jó. Cristo está falando, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Jó capítulo 32, versículo 19, diz mais ou menos como era o processo. E ele diz assim: eis que o meu ventre é como mosto, sem respiradouro, e virá a arrebentar, como odres novos. Então o processo dentro daquele odre era tão forte, o processo de fermentação do vinho era tão intenso, que o odre chegava a ponto de quase estourar. E toda aquela pele daquele odre, ela se esticava ao máximo. E quando ela se esticava, embora ela fosse se passando os meses e o processo de fermentação fosse diminuindo, e digamos assim, a elasticidade da pele fosse diminuindo, aquela pele ali ela não serviria para ser usada novamente em um vinho novo. Porque, como diz a parábola de Jesus, se nós colocarmos um vinho novo, que ia fermentar novamente, que ia ter todo o processo, com gás e tudo, com a pele de um odre já velho, ela certamente romperia. A pele certamente não teria condições de agregar aquele vinho. E o Senhor nos fala isso
E no contexto bíblico, o Senhor nos fala sobre os fariseus, sobre o sistema judaico e como eles enxergavam a Jesus. O Senhor compara os fariseus ao homem velho, porque eles já estavam acostumados com a lei de Moisés. E eles não queriam absorver o que Jesus havia trazido de novo para eles. E a lei de Moisés ela teve um significado muito grande, com certeza. Ela teve a sua importância, mas chegou o tempo em que Jesus veio e toda a lei foi quebrada e veio o tempo da graça. E eles não conseguiram entender isso. Os fariseus não entendiam isso e não aceitavam Jesus. E faziam de tudo para que o Evangelho não se expandisse. Como o vinho se expande dentro do odre. E por isso Jesus compara eles a odres velhos. E o Evangelho seria esse vinho novo. O Evangelho e a novidade de vida que Jesus estava trazendo para eles seria esse vinho novo. E como poderia se encaixar o vinho novo, o Evangelho do Senhor, dentro da cabeça quadrada, digamos assim, dos fariseus, que não queriam entender o que Jesus falava. E eles viviam pela lei. E a Bíblia nos ensina lá em Hebreus capítulo 10, queria que a gente abrisse, para deixar claro. Eita Deus, aleluia. Hebreus capítulo 10, versículo 1. Diz assim: porque, tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. Paulo nos deixa claro em Hebreus que a lei de Moisés foi importante, mas ela teve o seu tempo, e ela já havia passado quando Jesus chegou. E os fariseus não entendiam isso. O que Jesus queria não era anular a lei de Moisés, mas era informar para eles, era mostrar para eles que a lei agora servia apenas de sombra, servia apenas de rumo, servia apenas de norma para eles. Mas que existia um plano maior, dado pela graça de Jesus Cristo, dado pela graça do Senhor que entregaria Jesus para a morte. E os fariseus não entendem isso, e Jesus chama eles de homens velhos. E eu queria que eu refletir junto com vocês hoje, quantas das vezes nós não somos odres velhos, já esticados, já desgastados, já acomodados dentro da casa do Senhor. Como diz o tema do culto, preparando odres novos para um vinho novo. Para que a gente receba o vinho novo do Senhor e para que a gente possa viver em novidade de vida, é necessário, é extremamente necessário que nós preparamos odres novos. Não se deposita vinho novo, não se deposita o novo de Deus naquilo que já está velho, já está gasto, já está acomodado. A pele do odre velho, ela se acomodou e ela não estica mais, ela não cresce mais, ela não se expande mais. E isso impede que Deus possa operar da melhor forma que Ele quer, que Deus possa trazer um novo dele. Jesus Cristo veio e Ele morreu naquela cruz e Ele sofreu tudo o que Ele sofreu para que nós vivêssemos em novidade de vida. Como diz a palavra, eis que tudo novo se fez e as coisas velhas passaram. É verdade, Pai. Então nós somos nova criatura. Aleluia. Nova criaturas. Mas nós precisamos aprender que para receber o novo de Deus é preciso preparar um odre novo. E hoje a gente vai ver como é que a gente prepara esse odre novo. Como que a gente se prepara para receber o novo de Deus nas nossas vidas. Um odre, como a gente já aprendeu, ele é feito de pele. E para obter aquela pele, é necessário que se sacrifique o animal. Então, o primeiro ponto para que a gente obtenha um odre novo é o sacrifício. É o morrer para si mesmo. Quando
se confeccionava um odre novo, era necessário abrir mão da vida de um animal. Era necessário abrir mão de tudo que ele poderia produzir ou que ele poderia nos trazer de bem. Mas enfim, era necessário que houvesse sacrifício. E quantas das vezes nós hoje, dentro da igreja, não queremos morrer para nós mesmos, não queremos nos sacrificar pela obra do Senhor. Verdade. Nós vivemos num mundo de acomodação, onde é muito fácil viver o que a gente já vive, a vidinha que a gente vive, vir para a igreja todos os dias quando tem culto, sentando no conjunto, cantando. Mas não é isso que Deus quer para nós. É verdade. Ele quer uma novidade de vida, Ele quer que a gente viva um novo dele. E Ele quer que isso seja pleno. Ele quer que isso seja de todo o coração. E para isso, o primeiro ponto diz que é necessário morrer. É necessário o sacrifício para que a gente obtenha um odre novo. Então, viver dentro da casa do Senhor, sentar no conjunto, eu digo isso com carinho para vocês, mocidade, porque eu amo vocês e eu quero ver vocês crescendo. Mas vocês precisam entender que sentar nesse conjunto não significa absolutamente nada. Isso não vai trazer a salvação. Isso não vai trazer uma novidade de vida. Isso não vai trazer experiência com Deus. Apenas se você morrer para si mesmo. Apenas se a sua vontade morrer e a vontade de Deus prevalecer. Eu já disse que eu não queria estar aqui. Mas eu deixei a minha vontade morrer para que a vontade de Deus prevalecesse. E é necessário que isso aconteça. Não tem como receber o novo de Deus se nós não morrermos para nós mesmos. Não tem condição de receber, de viver em novidade, se nós não abrirmos mãos da nossa vontade, do nosso querer, daquilo que, dos desejos maiores que nós possamos ter. A Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita, agradável e não acrescenta dores. Eu vou repetir o que eu disse quarta-feira na campanha, junto com vocês. Eu vi uma imagem no Facebook que um certo irmãozinho publicou. Isso me deixou com raiva, irado, porque foi um irmão que publicou. Eu digo, Jesus, desperta, acorda, Jesus, porque eu não entendo como é que você vive dentro da igreja e não consegue entender o que verdadeiramente é o Evangelho e o que verdadeiramente você tem que fazer. Sabe? E aí publicou uma imagem e dizia assim: às vezes as escolhas erradas são as que nos levam para rumos certos. Aquilo me deixou indignado, pastor. Me deixou indignado porque não existe escolha errada que vá nos levar a rumo certo nenhum. Se nós escolhemos errado, nosso resultado vai ser um caminho torto e errado. Se nós escolhemos viver para nós mesmos, a nossa vontade vai prevalecer. E a Bíblia diz que nosso coração é enganoso. Ele é enganoso. E a mesma Bíblia diz que nós devemos guardá-lo, porque é dele que procede os caminhos de vida. Se nós escolhemos errado, o resultado vai ser apenas desastroso. Não vai levar a rumo certo mesmo. E se nós escolhemos viver para nós mesmos, nós não vamos alcançar o melhor de Deus. Nós não vamos alcançar a plenitude das promessas de Deus. Deus tem promessas lindas para vocês, para cada um de vocês. E eu creio que daí, desse meio, vão sair os futuros pastores, vão sair os futuros missionários, vão sair os futuros levitas. Eu declaro isso em nome de Jesus. Mas é necessário que vocês, e que toda a igreja, todos que estão me escutando, e principalmente para mim, nós possamos deixar a nossa vontade, morrermos para nós mesmos e vivermos para Deus. Sacrifício, é isso que o Senhor pede de nós. Sacrifício.
Não existe odre novo sem que haja sacrifício. Não existe o novo de Deus na sua vida sem que você renuncie à sua própria vontade. E aí vem o segundo ponto. Porque quando o animal morre, quando a cabra morre, né, para se produzir o odre, a pele está lá, mas ela ainda não está pronta. Para que ela possa suportar todo aquele processo de fermentação do vinho, é necessário que ela passe por outros processos. E para produzir um odre novo, é necessário que toda aquela pele seja mergulhada em água. Toda aquela pele é mergulhada em água, é lavada. E o que significa esta água? A palavra de Deus. É necessário que você mergulhe na palavra de Deus. É necessário que você se lave na palavra de Deus. Que você tire todos os resíduos, tudo que é impuro, tudo que não lhe faz bem na palavra de Deus. Meditando na palavra, aprendendo na palavra e principalmente vivendo a palavra. A água que Jesus nos diz hoje é a palavra. É preciso lavar o odre, a pele que vai ser o odre novo na palavra. Antes de morrer, Jesus lava os pés dos discípulos. A gente vê isso lá em Lucas 24. Deus está falando. Mas a gente vê que Jesus lava os pés dos discípulos. E a gente vê que Pedro naquele momento diz: Senhor, eu não vou permitir que o Senhor lave meus pés. E aí Jesus diz: Pedro, se tu não deixares que eu lave os teus pés, tu não tem parte comigo. E Pedro diz: então não lave só os pés, lave todas as mãos e a cabeça. Mas o Senhor diz que não é necessário, porque quem está limpo é necessário que lave apenas os pés, e o todo já está limpo. Mas o que a gente vê é que Jesus, antes de morrer, ele ensina aos discípulos que é necessário se lavar. É necessário ter comunhão com Cristo através da palavra. Jesus teve comunhão com seus discípulos através do lava-pés, através do ato de lavar os pés. E é necessário que nós tenhamos comunhão com Cristo através da palavra dele. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque muitas das vezes nós reclamamos e dizemos: Senhor, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, eu não tenho solução para os meus problemas. E a gente esquece que o maior manual de instruções, o maior não, o único manual de instruções de toda a nossa vida é essa palavra. Oh, coisa boa. Aqui você vai poder encontrar a resposta para tudo. Só basta você não ter preguiça. Porque se você tiver preguiça, você não vai encontrar não. Mas se você tiver paciência, se você tiver principalmente amor por essa palavra, você vai encontrar a resposta para todos os seus problemas e para todas as suas perguntas, todas as suas dúvidas. É verdade, Deus. E é necessário se firmar nesta palavra, se lavar nesta palavra, para se produzir um odre novo. Porque se a pele do odre não for lavada, ela não vai servir. Ela vai estar dura. Ela vai estar cheia de resquícios de imundície. Cheia de resquícios de tudo que não presta. E é somente na palavra que nós podemos nos lavar, nos purificar e aprender a viver uma vida nova. Então, mergulhe na palavra do Senhor. Abra mão da sua vontade, sacrifique o seu eu e mergulhe na palavra do Senhor. Lave-se na palavra. Oh, coisa boa. Depois de sacrificado o animal, e depois de retirada toda a sua pele, e depois de lavada muitas águas, a pele ainda não está pronta para um odre novo.
É necessário que se deite essa pele em um recipiente cheio de azeite. E esse azeite, ele vai entrando nessa pele. E ele vai deixando essa pele maleável. Ele vai deixando essa pele disposta para receber todo aquele processo de fermentação. E o azeite, na palavra de Deus, significa a unção do Espírito Santo. Você precisa ser mergulhado na unção de Deus. Você precisa ser cheio da unção de Deus para poder ter um óleo novo. É verdade. Não é pouco azeite, preste atenção. É uma bacia, um recipiente grande, onde você precisa mergulhar. Coisa boa. É a unção de Deus. Lembra que a gente tem que lavar a pele? Você não pode pular etapas. Preste atenção. Você não pode pular etapas. Você só é cheio da unção se você primeiro se lavar na palavra. Glória a Deus. Aprender da palavra. Você só põe o óleo no azeite depois que ele passa pela água. É verdade. Então preste atenção. Seja cheio da palavra. Seja limpo na palavra. E seja cheio da unção do Espírito Santo. É necessário ser quebrantado para receber essa unção. Nós não recebemos unção da parte de Deus de qualquer jeito. Recebemos? A mocidade não louva, e a glória de Deus não desce se você estiver de qualquer jeito. É verdade. A CIV não louva e a unção não desce se estiver de qualquer jeito. É verdade. É preciso se preparar, é preciso jejuar, é preciso orar, é preciso buscar Deus. Glória a Deus. A unção, ela surge na nossa vida, ela começa a ser derramada na nossa vida quando nós aprendemos a adorar a Deus. Verdade. Todo adorador, ele anseia por estar mais perto de Deus. Ele anseia por conhecer mais a Deus. Se você não conhece a Deus, se você ainda não teve essa oportunidade de ter uma experiência com Deus, você precisa buscar mais. Para ter a unção de Deus, é necessário ser íntimo dele. Intimidade não é uma coisa que a gente conquista do dia para a É noite. verdade, João. Se eu conheço o Henrique hoje, eu não posso dizer que eu sou íntimo dele e amanhã. Eu só crio intimidade com o conviver, com o passar dos dias. Quando eu converso com ele, quando eu consigo aprender sobre os gostos dele. E da mesma forma é Jesus. A gente só consegue ter intimidade com ele quando a gente começa a conviver com ele. Quando a gente começa a conversar com ele. Quando a gente começa a ter um relacionamento com ele. Glória a Deus. E sem intimidade é impossível ter unção. Porque o Senhor não derrama o seu Espírito sobre qualquer carne, sobre qualquer coisa que esteja, qualquer pessoa que esteja andando. Então é necessário que se conheça o Mestre e que tenha intimidade com ele para receber a unção da parte dele. E como eu disse, essa unção torna aquela pele, o azeite torna aquela pele daquele óleo maleável. Ela se torna, ela fica mais flexível, ela fica mais solta. Ela deixa de ter as características de uma pele ressecada de um animal e ela passa a ser mais maleável. E a unção do Senhor, ele faz isso nas nossas vidas. Nós nos tornamos mais maleáveis, nós nos tornamos mais abertos, nós nos tornamos mais sensíveis a si mesmo. E isso nós só alcançamos quando nós temos intimidade com o Senhor. Então, depois do sacrifício, nós temos que nos lavar na palavra, nos lavar na água, e temos que ser cheios de unção. Mas ainda assim, o óleo não está pronto. Aquela pele, ela é só uma pele. Ela passou pelo processo de lavagem, ela passou pelo processo
do azeite, mas ainda continua sendo apenas uma pedra. E um odre, ele precisa ser cozido, costurado. Né? É necessário que ele seja totalmente costurado, naquela época de uma forma bem artesanal, né? E todas as brechas precisam ser fechadas. O vinho novo, quando for colocado dentro do odre, não vaze. Todas as brechas precisam ser fechadas. Aleluia. E é necessário que nós possamos fechar todas essas brechas. Muitas das vezes, o comodismo que nós vivemos nos faz abrir brechas enormes. E a palavra de Deus diz que o inimigo não precisa de brechas enormes, de fendas. Ele precisa das mínimas brechas para trabalhar nas nossas vidas e para nos tragar. E é preciso que a gente feche todas essas brechas. É preciso que a gente seja mais unido para que essas brechas sejam fechadas. Muitas das vezes a brecha que nós abrimos é dentro da nossa convivência, deixando que o inimigo trabalhe, seja na nossa escola, seja no nosso trabalho, seja dentro da igreja. A coisa que a gente mais tem visto nos dias de hoje é irmãos que falam do outro, que criam contenda, que abrem brechas para Satanás. E essas brechas precisam ser fechadas, lacradas, para que o vinho novo não escape. De maneira nenhuma pode existir brecha. Verdade. Lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Glória a Deus. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo é vosso adversário anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Deixa eu dizer uma coisa para você. A gente conhece Deus pela teoria, sabe que Deus é espírito, que Deus não dorme em nenhum momento. Ele não nos abandona em nenhum momento. Mas o inimigo também é espírito, e em nenhum momento ele descansa. Porque ele vive ao nosso derredor 24 horas por dia, procurando apenas uma brecha para poder nos tragar. Verdade. E quantas das vezes a gente lê esse versículo apenas por ler, e não toma posse dele, e não vigia da maneira certa. Como foi dito hoje, a palavra de Deus diz: vigiai e orai. Ele não diz ore primeiro, ele diz vigie. Verdade. Porque quem estiver em pé tem que vigiar para não cair. Às vezes a gente toma posse daquela palavra que diz que se a gente cair, o Senhor nos levanta. E aí a gente cai todo dia. E aí não adianta. Porque o arrependimento, o perdão, aliás, ele só é dado de fato quando existe arrependimento. Não adianta eu pecar todos os dias, não adianta eu abrir a brecha todos os dias e todos os dias chegar assim: Senhor, me perdoe, e amanhã eu faço de novo. Nós temos sorte que nós vivemos pela graça e a misericórdia do Senhor se renova todos os dias. Mas se nós vivêssemos pela lei, nós já seríamos consumidos. Então nós não podemos deixar que o inimigo se ande no nosso meio. Então, através das brechas que nós abrimos todos os dias, Aleluia. é necessário fechar todas as brechas. Nada pode estar aberto. Nada. Senão o vinho novo vai entrar dentro do odre e ele vai escorrer, ele vai vazar. Não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que nós sejamos cheios até transbordar. Verdade. E não vazio. Glória a Deus.
Por último, para se tornar um odre novo, o óleo já está pronto, certo? Ele já foi lavado, ele já foi colocado no azeite, ele já foi costurado, já foi tapado todas as brechas. Mas ainda existe uma atitude que precisa ser tomada. Para se tornar um óleo novo, é necessário desligar das coisas passadas. Ninguém vive uma novidade de vida se é ligado no que já passou. O que passou, passou. A Bíblia diz que o Senhor, quando nós nos arrependemos, lança os nossos pecados, lança o nosso passado no mar de esquecimento, onde nem Ele mesmo mais lembra. E porque eu e você queremos lembrar. Porque eu e você nos apegamos ao passado. Porque eu e você nos apegamos às coisas velhas. Os judeus, os fariseus, eles viviam isso. Eles eram apegados aos milagres que foram feitos no Antigo Testamento, aos milagres que Deus fez através de Moisés. E eles não estavam abertos para receber o novo do Senhor. Eles não estavam abertos para entender o que Jesus dizia. É verdade. Jesus podia falar 1000 vezes. Jesus, como o maior pregador que existe, era tão lindo que Jesus falava por parábolas, ele usava situações cotidianas da época, as coisas mais simples, para poder pregar a palavra, para poder pregar o Evangelho. Mas aqueles que tinham o coração aberto entendiam tudo que Jesus queria falar, mas os fariseus não, eles tinham o coração fechado, e eles eram presos no passado. Em Isaías 43, 18 e 19, diz o seguinte: está na minha Bíblia também, viu? Isaías 43, 18 e 19. O profeta Isaías nos alerta dizendo assim, ó: não vos lembreis das coisas passadas, nem considerei as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não sabeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. O próprio profeta Isaías nos alerta que as coisas velhas já passaram, que nós não devemos nos prender a elas. Mas os fariseus eram presos àquele conceito que eles tinham, e Jesus não conseguia atingir o coração deles porque eles eram fechados. Eles criam somente naquilo. Eles eram presos ao passado. E nós precisamos nos desprender do velho para poder receber o novo. Mas a Bíblia diz também, lá em Lucas 24:16, que depois da ressurreição de Jesus, quando ele se encontra no caminho de Emaús com os discípulos não o reconhecem. Porque nem os próprios discípulos que haviam convivido com Jesus não estavam preparados para enxergar aquele Jesus novo que havia ressuscitado em glória. Porque eles continuavam apegados ao Jesus que fez todas as maravilhas que eles contemplaram. E eles não estavam com os olhos abertos. A Bíblia é bem clara. Se você ler lá em Lucas 24:16. Ela diz exatamente assim, ó: mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. Nem os discípulos que haviam vivido 3 anos do ministério de Jesus junto com ele, comia com ele todos os dias, dormia com ele todos os dias, nem eles reconheceram Jesus, porque eles estavam apegados ao velho, a todos os milagres que Jesus tinha feito, e não tinham enxergado que Jesus havia morrido, mas que Jesus havia ressuscitado ao 3º dia. Eles não conheceram a Jesus, porque eles estavam presos no passado. E quantas das vezes a única coisa que nos impede
de ter um odre novo, de ser um odre novo. É isso. É estar preso às coisas do passado, a tudo aquilo que passou. O Senhor deseja que nós vivamos em novidade de vida, todos os dias. O Senhor deseja que nós recebamos esse vinho novo, todos os dias. Mas não é de qualquer jeito. Tem que ter sacrifício, tem que lavar a palavra, tem que mergulhar no azeite. Verdade. Tem que tampar todas as brechas e tem que se desligar do passado. Se desligar do que é velho. Nessa noite, espero que vocês tenham entendido que o Senhor quer um vinho novo para as nossas vidas. Mas nós só vamos receber se nós estivermos dispostos a sermos um odre novo. O Senhor não vai derramar o seu novo de qualquer jeito. Quando o Senhor me direcionou ao tema desse culto, junto com o tema, Ele me fez uma promessa. E Ele me disse que era um tempo novo para essa igreja. Era tempo de vinho novo para essa igreja. Era tempo de vinho novo para essa mocidade. Mas o Senhor não tem como derramar o vinho novo se o odre de vocês estiverem velhos. Vai romper. Vai romper. E Jesus diz que se perde tanto o vinho quanto o odre. Tanto o vinho quanto o odre. É necessário odre novo para o vinho novo. É necessário sacrifício. Isso eu acho que talvez seja a parte mais difícil. Sacrificar. Abrir mão. Hoje em dia a gente não vê isso, né, nas igrejas. Hoje em dia a gente não vê isso entre os irmãos. Aleluia! É só a nossa vontade, é só o nosso querer, é do jeito que a gente quer. Meus queridos, Jesus está à porta. Não falta pouco para Ele voltar. Não falta pouco para Ele levar a sua igreja. Será que eu e você, nós temos certeza da nossa salvação? Será que eu e você, nós temos certeza que nós vamos subir? Nós temos certeza que o Senhor vai nos levar em um corpo glorioso? Nós vamos morar lá no céu. Será que nós estamos fazendo o suficiente para isso? Glória a Deus, é verdade. Eu sei que se nós entregarmos toda a nossa vida ao Senhor, ainda não é suficiente aquele sacrifício que Ele fez na cruz. Não é suficiente pelo sangue que Ele derramou por nós. Mas é necessário. É necessário. É necessário romper o comodismo. É necessário sair desse mundo velho que você vive, desse conceito velho que você vive, para que o Senhor possa fazer coisas novas. É verdade. É necessário. Eu queria, com a liberdade do pastor, que todos os jovens viessem aqui na frente. Não só os jovens dessa mocidade. As meninas ali atrás também. Todos. Vai para casa não. Eu quero fazer um ato profético. Hoje é culto de mocidade. E o Senhor vai levantar grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus, no meio dessa mocidade. É necessário que se rompa com os conceitos antigos. É necessário que tenha dentro dos vossos corações o desejo de ser um odre novo, para receber o novo de Deus. Eu queria que o pastor, eu queria que Napoleão, eu queria que Branco viesse aqui e ungisse esses jovens. Nós vamos orar por eles, para que eles se tornem odres novos e recebam vinho novo do Senhor. É tempo de mudança na cidade. É tempo de deixar de brincar. É
brincadeira já acabou. Ah, mas tem que viver dentro da casa do Senhor só por viver. É tempo de se confrontar. Estar face a face com Deus. É tempo de ser moderno. Para ser o novo do Senhor. De um novo. Queria que o pastor orasse, queria que o Branco orasse, intercedesse por esse jovem, Napoleão. E a gente vai estar orando. Amém? Queria que vocês fechassem nossos olhos e orassem junto conosco. Amém? Deus Todo-Poderoso, nós entramos, Senhor, na Tua presença, Senhor. Deus, porque nós sentimos, Senhor, a necessidade, Senhor, de receber o Teu vinho novo, Senhor Deus. Pai, que nós possamos, Senhor Jesus, renovar, Senhor Jesus, nossos olhos, Senhor. Porque nós aprendemos hoje, Senhor, que nós não recebemos, Senhor, o Teu novo de qualquer jeito. Deus, que nós possamos, Senhor, aprender a sacrificar-nos, Senhor Jesus. Nos sacrificar, Senhor Jesus. Nos entregar, Senhor, por completo, Senhor. Deixar a nossa vontade, Senhor, para fazer a Tua vontade, Senhor. Que nós possamos, Senhor, aprender a mergulhar na Tua palavra, Senhor Jesus. E aprender com ela, Deus. Que nós possamos, Senhor Jesus, mergulhar no Teu azeite, na Tua unção e ser cheio do Teu Espírito Santo. E que nós possamos fechar as brechas. E que nós possamos, Senhor, nos desligar do que é fácil. Do que é fácil. Deus, esses jovens, Senhor Jesus, que estão aqui na frente, Senhor, são, Senhor Jesus, o futuro da Tua igreja, Pai. São o futuro, Senhor Jesus, dos Teus ministérios, Pai. Nós entregamos, Senhor, nas Tuas mãos, Pai, para que eles possam, Senhor, receber o novo do Senhor. Deus, para que eles possam receber, Senhor, e viver em novidade de vida, Deus. Deus, e ter experiências contigo como eles nunca tiveram, Senhor Jesus. E ter, Senhor, momentos, Senhor Jesus, contigo como eles nunca tiveram. Deus, que eles possam, Senhor Jesus, expandir, Senhor, juntos, Senhor Jesus, com aquilo que o Senhor tem de novo para eles. Deus, até quase, Senhor, estourar, Pai, porque nós precisamos ser cheios, Senhor, do Teu Espírito. Deus, toma eles nas Tuas mãos, Senhor. Faz, Senhor Jesus, essa mocidade, Senhor, o Teu querer, Pai, em nome de Jesus, Deus. Amém. Glória a Deus. Podem sentar, que vocês possam entender que é necessário se preparar para um novo de Deus. Amém? Eu agradeço a oportunidade.